Tá em tela cheia aí? Tá. Aqui, começo. Boa tarde, nós somos do grupo 5 e nós vamos apresentar a embriologia do sistema tegumentar e histologia do esmalte. Pode passar. O grupo 5 é composto por mim, Camila, Guilherme, Pedro Vitor e a Caroline. Pode passar. Bem, o sistema tegumentar. Primeiramente, o que ele é? Ele é um conjunto de estruturas que abrange a pele e seus anexos, que são as glândulas sebáceas e sudoríparas, os pelos, as unhas, os cabelos e uma parte sensorial, que são formadas por receptores. A principal as principais funções, é a barreira protetora contra agentes patógenos, principalmente ali na área das unhas, que tem a questão da epiderme impermeável, que seria a cutícula, que também funciona para evitar o ressecamento. Você nota essas duas funções de maneira assim mais evidente nas extremidades, como, por exemplo, na sola dos pés, onde tem um atrito muito grande ali, por conta da temperatura e também do contato, a pele fica mais grossa, então evita o ressecamento e evita lesões. E a percepção do ambiente externo, que é mediada pelos receptores que eu falei anteriormente, que cria uma relação com o ambiente, porque você tem a percepção de frio, calor, dor, e você consegue criar essa relação. Pode passar. Bom, vou falar aqui sobre a anatomia e embriologia da pele. Vou começar falando sobre a epiderme, que é a camada mais externa da pele. Ela é constituída de tecido epitelial, né? E ela se origina da camada exterior do embrião, que é a ectoderme, especificamente da ectoderme externa. A epiderme é dividida em camadas, e falando da camada mais externa para mais interna, são córnea, granulosa, espinhosa e basal. E as células da epiderme se diferenciam de acordo com qual dessas camadas elas se encontram. Aqui, essa imagem foca só nas camadas, né? E aqui mostra essa camada lúcida, que eu não citei no slide anterior, mas é porque ela só é vista nas regiões em que a pele é mais espessa, como a palma da mão e a sola do pé. Nos lugares onde a pele é mais fina, ela não é presente. Mas sim, no desenvolvimento do tecido, o epitélio ele é bem simples, só tem uma camada, que possui células cúbicas, que são da camada basal. E a partir daí, novas camadas vão sendo depostas, depois da basal, até chegar na camada córnea. E a camada córnea é formada por células achatadas e mortas, porque ela é muito exterior e não tem nenhum tipo de ligação com o tecido vascularizado da derme, né? Como a camada basal, que é logo acima da derme. E outro motivo para a camada córnea ter células mortas é a deposição de queratina devido aos grânulos da camada abaixo dela, que é a camada granulosa. Então a camada córnea se desenvolve e assume o papel de proteção do resto da pele. E agora sobre a derme, que, como eu falei no slide anterior, é o tecido vascularizado, né, altamente vascularizado. É onde estão localizados os receptores sensitivos e as glândulas sudoríparas, que vão ser faladas mais para frente. E diferente da epiderme, a derme tem origem mesodérmica, e o desenvolvimento dela se dá assim. O mesoderma forma os fibroblastos, e eles, por sua vez, produzem as fibras do tecido conjuntivo, os vasos linfáticos e os vasos sanguíneos, e as fibras musculares lisas, que são dos músculos eletores de pelo, que possuem contração involuntária. Bom, então agora vamos falar sobre o desenvolvimento das glândulas que se encontram anexas a essas estruturas que falamos. Elas, de uma forma geral, elas são derivadas da epiderme e elas acabam por se desenvolver em direção à derme, normalmente fazendo esse movimento. E, de uma forma geral, elas têm função protetora e também de função de termorregulação, por ter controle de temperatura, variações térmicas, e também
a excreção, função de excreção, secreção de substâncias. Primeiramente, vamos falar sobre as glândulas sudoríparas, em que existe uma clara distinção entre as glândulas écrinas e as ácrinas. As glândulas écrinas, elas são tubulares e noveladas, no sentido de estar espiralizadas, e elas podem ser observadas basicamente em todas as partes do corpo. E elas começam a ser funcionais logo após o nascimento. Essas glândulas, elas se desenvolvem a princípio como brotos da epiderme que se estabelecem, né, elas crescem no mesênquima subjacente. E quando esses brotos começam a crescer em comprimento, as extremidades se enovelam com o intuito de gerar o corpo da parte secretora da glândula, que é uma estrutura importantíssima nessas glândulas. Além disso, as junções epiteliais das glândulas com a epiderme acabam por desenvolver um espaço, criam um espaço onde se formarão os ductos sudoríparos, ou pelo menos o princípio dessas estruturas. E quando as células localizadas no centro desses ductos se degeneram, ocorre a formação do lúmen, que é onde funciona uma espécie de canais das glândulas écrinas. E já as glândulas apócrinas, elas estão normalmente restritas às áreas axilares, púbicas e perineal, e principalmente circundam a região dos mamilos. Assim como os pelos, que nós iremos tratar posteriormente, essas glândulas são desenvolvidas por meio de invaginações no extrato germinativo da epiderme. E isso é um dos motivos para que não tenhamos aquela abertura dos ductos para a superfície da pele, como ocorre nas glândulas écrinas, mas sim canais. Sobre as glândulas sebáceas, pode-se dizer que elas têm origem nos brotos que se desenvolvem a partir das laterais das bainhas epidérmicas radiculares do folículo piloso. Esses brotos, eles invadem o tecido conjuntivo dérmico circundante e eles acabam por se ramificar com o intuito de formar os primórdios de diversos alvéolos, que seriam sacos ocos e seus ductos associados. As células centrais desses alvéolos elas vão se romper e formar o sebo, que é uma secreção das glândulas sebáceas que lubrifica a pele, evita o ressecamento de pelos e impede a perda excessiva de água. Essa secreção é liberada nos folículos pilosos e passa para a superfície da pele, se misturando em meio às células da periderme que foram descamadas. E além disso, existem as glândulas sebáceas, como a glândula do pênis, que são independentes desses folículos pilosos, e elas acabam por se desenvolver como brotos da epiderme que vai invadir a derme. Muito bem, os pelos são resultados da proliferação da epiderme. Eles apenas começam a ser visíveis a partir da semana 20, principalmente as sobrancelhas e na região do queixo. Os folículos pilosos, eles são formados com proliferação do extrato germinativo da epiderme, como já falamos em outros casos de glândulas anexas, e esses folículos pilosos, eles vão mudar o seu formato na semana 12. Elas vão adquirir um formato meio que de bastão e vão formar o bulbo piloso mais ou menos na semana 14. Esses bulbos eles são invaginados na extremidade, que formará as papilas pilosas, por onde serão viabilizadas as terminações sanguíneas e as terminações nervosas também. Já as células centrais do bulbo, elas vão constituir uma matriz germinativa que se proliferam em direção à superfície. Elas vão se queratinizar e elas vão formar as hastes dos pelos, que possuem importante função de sustentação. E as células mesenquimais circunjacentes a essas estruturas, elas podem se diferenciar e elas podem formar as raízes ou as bainhas radiculares dos folículos pilosos e também os músculos eretores dos pelos, que seriam feixes de fibras do tipo de músculo liso. E é isso que causará a sensação de arrepio, que é quando ocorre que tais fibras se contraem, elevando a pele em torno da haste do pelo, e que faz com que esses pelos se levantem. É importante ressaltar que essa contração ela não ocorre em todos os pelos do corpo, eles são pouco desenvolvidos nas axilas e inexistentes nos cílios, por exemplo.
Bem, nesse slide nós temos aqui três distúrbios relacionados aos pelos. Nós temos primeiramente o pilitorte, que é, como estava mostrando aí, são pelos retorcidos, dobrados, podem estar associados às vezes a unhas tortas, outros defeitos ectodérmicos. Nós temos também a alopecia, que é a perda ou ausência de cabelos também, que pode ocorrer de forma isolada ou com outros defeitos associados. E a alopecia, e temos a hipertricose, que ocorre o desenvolvimento de folículos pilosos de forma supranumerária, que ele pode ser um problema localizado nas costas ou ele pode ser também difuso. A hipertricose localizada ela é normalmente encontrada na espinha bífida oculta, é bem comum. Pode passar. Bom, e para fechar essa parte aqui de embriologia, eu vou falar sobre o desenvolvimento das unhas. Elas começam a se desenvolver ali em torno das 10 semanas, e as unhas das mãos se desenvolvem 4 semanas antes das unhas dos pés. As das mãos com aproximadamente 32 semanas e as dos pés com 36, quando as unhas terminam o desenvolvimento. E as pontas delas chegam no final do dedo. Mas voltando para o começo do desenvolvimento, inicialmente as unhas são só campos de epiderme, que são umas áreas espessadas assim na ponta de cada dedo. Então elas não estão ainda na posição em que as unhas ficam depois de formadas. Quando elas migram para essa posição, que é a superfície dorsal do dedo, elas são cercadas lateralmente e proximalmente, a gente pode dizer a grosso modo dos lados e atrás, como são as unhas já mesmo, né? São cercadas pelas pregas ungueais, que são pregas da epiderme. Dá para ver ali na imagem da direita, onde tem sulco lateral e sulco proximal, é para localizar onde ficam as pregas, lateralmente e proximalmente, né? E aí as células dessas pregas ungueais se tornam queratinizadas e formam agora a placa ungueal, que é a unha em si, porque antes era só uma região com a pele mais grossa, né? Agora tem uma estrutura de queratina. E aí durante o desenvolvimento da unha, ela ainda está coberta com uma camada superficial de epiderme, que é chamada de eponículo. E posteriormente esse eponículo se degenera e aí expõe a unha mesmo. Mas uma parte do eponículo permanece, que é o que a gente chama de cutícula. E é isso aí finaliza a parte de embriologia.